Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor a todos vocês, e hoje nós vamos continuar nossos estudos da nossa lição de adultos. Hoje estamos na lição número 2 do nosso primeiro trimestre de 2026, cujo título é O Deus Pai. Hoje nós vamos estudar a pessoa de Deus Pai, na sua identidade e na sua forma de revelação. A Bíblia nos diz, o nosso texto áureo, em Mateus 11:27, a parte C: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós vamos ter a nossa verdade prática da nossa lição, que vai dizer: conhecemos a identidade e atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, o nosso texto leitura bíblica em classe vai estar em Mateus 11 e também em João 14. Há alguns versículos, versículo 26 a 27 e João 14, do 6 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então nossa palavra-chave é Pai. Hoje vamos conversar sobre Deus Pai. Nós estudaremos nessa lição a identidade e a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Então, nosso primeiro ponto, conversaremos sobre essa identidade de Deus como Pai. Primeiro momento, vamos pensar: o Pai é o único Deus verdadeiro. Deus Pai como Criador e sustentador do universo. Como Jesus ensinou na oração, Pai Nosso. Isso nos revela um relacionamento de Deus com a humanidade. Deus é o supremo ser e eterno e imutável Criador do céu e da terra, Pai de Jesus e de quem procede o Espírito Santo. O Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. As três pessoas são coeternas e coiguais. Como nós vimos na primeira lição, Deus não existem três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Isso significa que não houve Deus Pai depois surgiu o Espírito Santo, depois surgiu Jesus como sendo criatura, mas eternamente Deus subsiste em três pessoas. Conforme a revelação bíblica, o Espírito Santo e Jesus e Deus Pai estavam no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam lá desde o princípio. Assim como vimos na primeira lição, em Gênesis, quando Deus decide criar o ser humano, ele fala no plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Da mesma maneira, vimos também na primeira lição que quando Jesus é batizado e sai logo do Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea e a voz do céu clama dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E neste momento nós vemos distintamente as três pessoas de Deus: o Filho na terra com a missão de redenção da humanidade, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba para executar a obra da salvação, a obra da revelação
de Deus no meio dos homens, e o Pai expressando a sua alegria e o seu projeto de salvação do ser humano por meio do seu Filho encarnado em forma humana. No próximo, vamos ter então a sinopse. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno, soberano e fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo. O Pai revela-se em Cristo. Segundo ponto, o Pai se revela aos humildes. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Quando nós vemos pequeninos, ele não está falando de crianças, mas quando Jesus diz aquele que quer entrar no reino dos céus tem que se fazer como um desses meninos, não no sentido da inocência e da ingenuidade, mas no sentido da simplicidade e da humildade. Então Deus, como na lição, no início da lição, na leitura bíblica em classe nós vimos, Jesus dá graças ao Pai ao dizer: agradeço-te, Pai, dou graças ao Deus porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, porque Deus se agrada da humildade. Lembremos que a fonte do pecado lá na eternidade, antes mesmo dela acontecer na terra, foi a soberba. Por isso, Deus ele prefere se revelar aos humildes, porque a humildade ela aproxima-nos daquilo que agrada ao Senhor. Segundo ponto, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. O único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor é o Filho. Porque o Filho, como diz a palavra, ele é a revelação perfeita do Deus invisível, a imagem do Deus invisível. Jesus é a perfeita expressão do Pai. O Pai opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. Como Jesus diz, o Pai e eu somos um. Ele está dizendo que ele e o Pai têm o mesmo coração, uma mesma intenção, um mesmo amor, o mesmo propósito, uma mesma entrega. Então Jesus e o Pai estão perfeitamente alinhados. Sinopse: o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Existe um ditado no mundo, um adágio popular, que diz que todas as religiões levam a Deus. De fato, no final das contas, todos estarão perante o Senhor, ante o tribunal. Quando toda a palavra se consumar, todos estarão lá, livres e escravos, grandes e pequenos, todos estarão lá. O rei e o servo, estará lá o poderoso e o simples, todos estarão lá diante do Senhor. Mas Cristo é o único que nos faz estar diante do Pai e termos a ousadia de chamá-los de Pai, adotados por Ele por meio da obra redentora de Cristo. Então sim, todas as religiões podem levar a Deus, mas só Cristo leva ao Pai. A pessoa do Pai. Atributos incomunicáveis de Deus Pai. Qualidades que pertencem unicamente a Deus. Isto é, a autoexistência, a eternidade, a imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. O que é isso? A autoexistência, Deus existe. Deus, ele subsiste em si mesmo. Não teve origem e nem terá fim. Ele existe por si só. Não teve mãe, nem pai, nem foi criado. Ele autoexiste. Da mesma forma, ele também é eterno. Não teve início e nunca terá fim. Ele também é imutável. Não muda. Ele é ontem, hoje e eternamente o será. Onipotente, ele tem todo o poder. Onisciência, detém todo o conhecimento do presente, passado e futuro. Onipresença, está em todo lugar. Ninguém pode fugir da sua presença. Tudo subsiste nele. Atributos comunicáveis. Existem, no entanto, atributos que são compartilhados com as suas criaturas. Isto é, a santidade. Deus é santo? Sim.
Porém, as suas criaturas também podem se santificar e serem santos. Deus é amor e todas as suas criaturas podem amar. Deus é fiel e, da mesma forma, aproximando-se do Pai, podemos ser fiéis. Deus é bom e a bondade é comunicável a muitos outros. Nomes que revelam Deus Pai. Quais são os nomes de Deus que aparecem na Bíblia? De fato, nós não sabemos o nome de Deus. A Bíblia diz que, no final, os servos do Senhor, os filhos do Senhor, receberão o nome de seu Deus. Mas nós chamamos Deus não pelo seu nome, mas pelos seus atributos. São nomes que revelam a sua natureza ou as suas virtudes. Elohim, El Shaddai, Adonai e Kyrios. O tetragrama, que é impronunciável. O eu sou, o que sou. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, ele diz: eu sou o que sou, lhe enviou. Então esses nomes, eles revelam não o nome registrado de Deus, mas a sua virtude. Sinopse do ponto: os atributos e os nomes de Deus expressam sua natureza, sua santidade, o amor e a autoridade, revelando quem Ele é e como Ele se relaciona com a sua criação. Concluindo, Deus, o Pai, é Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado. Então, essa será a lição deste domingo. Espero que este resumo possa contribuir para você ter uma visão mais geral da nossa lição. Aprofunde-se, estude, procure entender mais da palavra do Senhor, para que você não seja de forma alguma confundido. Agradeço a sua participação e até a próxima, se Deus quiser.